Olá, bom dia, meus amores, tudo bom? Então, aqui comigo tá tudo bem. E hoje, sábado, dia 27, mais uma aulinha que a gente vai assistir, ok? E hoje nós vamos da aula de geografia, ó. Vamos lá, pega o livrinho aí de geografia e vamos começar a nossa aula de hoje. Então, lá no livro de geografia, nós estávamos estudando sobre as ruas, as mudanças, que a gente já teve a revisão, já estamos terminando o capítulo desse livro, desse assunto. E a gente vai para as últimas páginas agora. Vamos pegar lá na página 42 do livro de geografia. Lá tem um textozinho que diz: as ruas mudam. Como eu já falei para vocês, já dei aquela explanação sobre as diferentes ruas, eu vou ler para vocês hoje aqui um texto, uma história de um avô que contava para o seu neto. Então, dá uma observada aí nessa imagem ao lado, que eu vou começar a história mais ou menos nesse primeiro travessão que tem aí. Então, aí diz assim: vou contar, o neto pediu que o avô contasse a história, como era aquela rua que vocês estão vendo essa imagem aí no livro. E aí o avô foi e disse: vou contar. Aí o que ele começou? Esta praça, por exemplo, antigamente era... Aí ele foi começar a contar como era a praça de antigamente. Os dois voltaram a caminhar enquanto o avô descrevia ao neto o bairro no seu tempo. O seco e molhado, a ladeira da igreja e o passeio das pessoas após a missa. O homem que vendia lenha, o caminhãozinho chamado Vaquinha, que passava todas as manhãs entregando leite, o armarinho, que é chamado de armarinho, que é a quitandinha, né? Que pergunta o que é armarinho. Não é só um móvel da dona Marieta, isso era o neto perguntando para o avô. Então, quando já estavam perto de casa, o avô parou e disse para o seu neto: dessa esquina para lá, não havia mais nada. Era tudo pasto, uma fazendinha, que depois foi toda dividida em lotes. Nossa casa fica onde era a fazendinha. Quer dizer, aqui vocês estão vendo que ele estava contando a história antes dessa rua ser modificada. Depois ele já estava dizendo o quê? Que daquela esquina em diante não existia mais casa. Era o quê? Só pastos. Mas de repente esse terreno foi loteado, foi vendido e foi transformado em casas. Entenderam, gente, a historinha? Aí, passando para a página 43, eu acredito que o papai, a mamãe ou o orientador de vocês já contaram essa historinha aí para vocês, para poder responder essa atividade. Aí vem a primeira pergunta sobre a historinha lá do avô que contou para o seu neto. Aí vem: o que existia na rua onde fica atualmente a casa dos personagens? Que os personagens eram quem? O avô e o neto. Circule a resposta certa. Aí nós temos uns quadrinhos aí de cores diferentes. O amarelo dizia o quê? Um shopping. Será que era um shopping? Mais na frente o rosa, um hospital. Mais abaixo um verde, um azul, uma fazendinha. E mais na frente um posto de gasolina. Então, dessas quatro, qual seria a resposta correta? Uma fazendinha, muito bem. Eu acredito que vocês acertaram. Que é de acordo com o textozinho, o que havia ali? Uma fazendinha. Vamos agora para a segunda questão. Diz o quê? O que havia depois da esquina na rua do avô? Marque a resposta com X. Aí nós temos 4 quadrinhos.
Vamos ver qual é a resposta correta de acordo com o texto que a tia acabou de ler para vocês. Aí tem o que havia lá na rua, na esquina, floresta, não. Rio, também não, que o texto não falou nem rio. Praia, também não, que o texto não falou em praia. Pastos, sim. Então, é o último quadrinho a resposta correta da questão 2. Depois, nós vamos para a terceira questão. Na terceira questão, diz o quê? Escreva alguns costumes das pessoas descrito pelo avô. Então, o que era que as pessoas faziam de acordo com o texto? Aí você pode estar voltando para a leitura do texto aqui na página anterior, que vai dizer o quê? Que era o passeio das pessoas após a missa, né? Era uma das atividades. O vendedor de leite era outra atividade. O vendedor de lenha, o caminhãozinho chamado vaquinha. Então, são esses aí que você vai pegar do texto para responder a questão 3, que são as atividades que essas pessoas faziam antes dessa rua ser mudada, né? Foi a história que o vô contou para o netinho. Passando daí, nós vamos lá para a página 44, que nós temos ainda atividadezinha do mesmo assunto. Tem a 44 e uma atividadezinha na 45. O que diz a 44? É continuando o assunto dos caminhos diferentes que acontecem nas ruas por onde a gente anda. Vem a primeira, que é na página 44 agora, viu? Só vai virar a páginazinha do livro. Primeira questão. Circule a resposta correta. Letra A. As ruas são nossos o quê? Aí tem uns quadrinhos com as palavrinhas. Vamos ler essas palavrinhas para a gente saber o que as ruas são nossas. Brinquedos. Será que as ruas são nossos brinquedos? Com certeza não. Caminhos. Sim, as ruas são nossos caminhos por onde nós passamos. Mais na frente, aí circula aí a palavrinha caminhos, que está no segundo quadrinho. Pais, as ruas são nossos pais? Não. O último quadrinho, amigos, as ruas são nossos amigos? Também não. Então, qual é a última que está correta aí? Só tem uma correta. Qual é a correta? A palavra caminhos. As ruas são nossos caminhos. Depois tem a letrinha B, que diz, as ruas são. Aí tem um quadrinho amarelo. Todas iguais? De acordo com que nós estudamos sobre as ruas, isso aqui já está descartado, né? As ruas não são todas iguais. Vamos ler o quadrinho da frente. Diferentes uma das outras? Sim, correto. As ruas são diferentes uma das outras. Então, a alternativa correta é esse quadro da frente, o último. Diferentes umas das outras. Depois, o 2, nós temos a questão 2, que ela é uma resposta pessoal, que a tia não pode dizer que vocês é que vão fazer. Vou só ler e vou orientar. Como é que vocês vão fazer essa questão? Bora ler? Diz assim, você sabe o nome das ruas pelas quais passa em seu caminho de casa até a escola? A tia fez até essa pergunta naquela aula anterior, para vocês fazerem a reflexão do percurso de vocês, desde a casa de vocês até chegar à escola. Então, agora vem essa pergunta para vocês. Vocês sabem o nome das ruas pelas quais passa em seu caminho de casa até a escola?
Se você não sabe o nome das ruas, a gente procura saber, porque a nossa cidade ela já tem várias placas indicando o nome de várias ruas. A gente pode estar observando essas placas. E a rua que não tem placa, a gente pergunta aquelas pessoas mais antigas, mais velhas, que elas podem dar o nome dessa rua para vocês. Aí, em seguida, continua. Escreva o nome de duas delas. Se você vai da sua casa até a escola, você vai passar por várias ruas. Tenho certeza que se você não morar bem próximo da escola, você vai passar por várias ruas. Então, e dessas ruas você vai escolher o nome de duas e escrever aqui na questão 2. Se você não souber, porque às vezes vocês ainda não entendem, não tem placa, vocês procurem as pessoas mais idosas que elas podem indicar para vocês o nome dessas ruas. Depois, a terceira questão, ainda da página 44. Você viu que as ruas podem ser transformadas. Os moradores constroem novas casas, plantam árvores nas calçadas e nas ruas, que antes era de terra. São asfaltadas, as árvores crescem e às vezes nas ruas são construídas lojas, supermercado, mercadinho, etc. Além disso, novos moradores chegam e outros vão embora, né? A rua onde você mora também pode ter passado por muitas mudanças. Aqui é só uma pergunta que ela não precisa ter uma resposta. É só orientando vocês que essas ruas pode acontecer essas mudanças, pode alguém estar morando e ir para outra rua, pode ter chegado moradores novos nessa rua, pode ter acontecido transformações dessas moradias, transformações dessas ruas, né? É só tipo assim uma orientação para vocês. E para fechar essa unidade, como nós já estamos chegando no final do mês, né? E hoje talvez desse mês é a nossa última aula de geografia desse mês, porque segunda é 29, terça é 30 e não tem aula. Então hoje, sábado, é a última aula de geografia do mês. Então nós estamos fechando essa unidade. E estamos fechando com a revisão do assunto da unidade. Tá bom, gente? E aí, na página 45, tem uns pontinhos verde que vocês vão ler. Que aí também é um resumo, é uma tarefa que vocês vão copiar no caderno de vocês e vão responder individual, porque essa tarefa aqui ela é muito individual. Então, quantos pontinhos tem aí? É os pontinhos verdes que vocês vão copiar no caderno de vocês, ok, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Significa o quê? Que vai dar 5 questões aí. Aí vocês podem até numerar se quiser. Aí, há quantos anos você mora nesta rua? Isso aqui é pergunta pessoal. Depois, onde você morava antes de viver nesta rua? É outra questão. E vão deixando espaço para responder. Você veio de outra cidade? Essa daqui é na mesma pergunta. Aí você vai dizer quantos anos mora na rua e que cidade você veio. Se é que você veio de outra cidade. O outro pontinho. A rua mudou durante o tempo que você está neste endereço? Se sim, quais foram essas mudanças? Você vai dizer sim ou não. Se a rua não mudou, você bota não e não tem mais nada a explicar. Se mudou, você bota sim e vai dizer quais foram essas mudanças. Depois, outro pontinho verde. De quais dessas mudanças você mais gostou e por quê? Se houve mudança, tem resposta dessa questão. Se não houve, não tem resposta. Porque se houve mudança, diz, a mudança que eu mais gostei foi essa, pronto. E por quê? Você vai dizer o porquê. Mas se não houve mudança, não tem como responder essa questão aí, ok? A última questão. De quais transformações você não gostou e por quê? Porque se na sua rua houve uma transformação na rua, você vai dizer que transformação foi essa e vai dizer se gostou ou não
e o porquê que você gostou. Não é fácil? É um assunto já bem debatido, bem explicado, foi bem explorado. Eu acredito que vocês que estão assistindo às aulazinhas não estão tendo dificuldade sobre esse assunto das diferentes ruas. E a última questão diz: siga o caminho e encontre as ruas modificadas. Nós temos aí umas imagens, aí vocês vão pegar a canetinha de vocês ou lápis comum e vão começar a riscar encontrando caminho. Aqui a gente usa muito o raciocínio da gente, a observação. Você vai, de onde é que você vai começar? De que rua é? Aqui está dizendo que é para siga o caminho e encontre as ruas modificadas. Quais foram que foram modificadas? Aí você vai começar de lá e vai andando com o lápis para encontrar essas ruas modificadas. Viu, gente? Aqui é tipo um jogozinho de memória. Vocês vão despertar a memória de vocês fazendo esse tipo de joguinho aqui que tem na página 45. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. A tia manda um beijo bem grande aí para vocês. E estude, porque aí nós estamos encerrando já esse mês a parte de geografia. Ok? Beijo da tia.